Ela teve um passado promíscuo, agora é convertida, devo me casar com ela? O passado de uma pessoa define seu valor no presente, e se ela tivesse arrependido de verdade, será que Deus perdoa tudo? Vivemos em uma época onde os debates sobre moralidade, relacionamentos e valores estão cada vez mais polarizados. Um dos temas que gera muitas dúvidas, especialmente entre os cristãos, é como devemos lidar com o passado de alguém que se converteu a Cristo. Porém, especificamente, se uma mulher teve um passado promíscuo, porém hoje é uma nova criatura em Cristo. Um homem cristão deveria considerar e se casar com ela? Recentemente tivemos o caso da Jordana, uma influencer de outras plataformas e daqui também do YouTube, que ela falou sobre a questão do Red Pill. Alguns homens Red Pills julgaram a situação dela de, no caso, no passado ter vivido uma vida de promiscuidade e agora ter se convertido ao Evangelho e ter negado a prática da fornicação e querer alguém para casar só depois ter a relação sexual depois do ato do casamento. E alguns do movimento Red Pill acabou hostilizando e também, no caso, criticando a vida e o estilo de vida dessa influência. Vamos aqui analisar o seu argumento. Ontem eu fui exposta e humilhada por um homem que fala em nome de Deus, mas que prega só ódio contra as mulheres. Eles dão vários adjetivos para as mulheres que não se casaram virgens. Nós somos chamadas de marmita, nós somos chamadas de carro que zerou a quilometragem depois que entrou na igreja, como se nós fôssemos objetos. Você sabe que quando eu entrei na igreja eu percebi às vezes essas falas para mim, porque eu namorava e eu não era cristã antes. E aí eu tinha 15 anos e eles falavam: "E aí, vai casar quando? Vai continuar assim?" E eu não entendia, porque eu tava genuinamente buscando Jesus e aos poucos eu ia entender o meu pecado. Mas muitas vezes esses homens, eles não dão nem espaço para o arrependimento da mulher. Eles já querem que elas saiam urgentemente da igreja, porque segundo eles, nós somos conservadias. Gente, eu até fico constrangida de dizer isso, mas é exatamente essa forma que eles nos tratam. Segundo esses homens, uma mulher que já teve uma vida ímpia, que já namorou e depois entrou na igreja e se converteu, não tem o direito de se casar e muito menos de pedir para que seu namorado espere até o casamento para cumprir a vontade de Deus. Para eles, se tu já fez antes, agora tem que liberar. Então a mulher pode até se arrepender, entrar na igreja, seguir os caminhos do Senhor, mas ela não pode exigir que o namorado dela cristão queira esperar até o casamento e viva em castidade até eles irem pro altar. Ela não pode exigir, até porque ela já teve experiências antes. Só que é um tanto quanto estranho, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Sim, ela tocou no ponto-chave. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Cristo apaga pecados, mas e os julgamentos humanos? Como fica essa relação dentro desse contexto? Vamos começar pela base da fé cristã, o poder da conversão e do arrependimento. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o quão distante uma pessoa esteve de Deus, se ela verdadeiramente se arrependeu, foi perdoada e transformada por Ele. Deus não apenas perdoa o passado, Ele o esquece. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porém, a sociedade não costuma fazer o mesmo, e é aqui que surge o conflito. Deus perdoa o passado, a sociedade arquiva. Nos últimos anos, o movimento conhecido como Red Pill tem influenciado muitos homens com ideias sobre masculinidade, relacionamentos e valor sexual. Uma das teses centrais desse movimento é que o histórico sexual de uma mulher reduz seu valor como esposa. Dentro dessa lógica, homens que se casam com mulheres que tiveram muitos parceiros no passado seriam fracos ou enganados. Esse pensamento, apesar de baseado em algumas observações sociais reais, como a banalização do sexo e a crise da família moderna, torna-se profundamente problemático quando ignora o poder da redenção e da transformação pessoal.
homem, que é o Felipe, prega sobre masculinidade bíblica, por que ele não se pauta na Bíblia? Uma coisa é aquilo que eu cometi antes de conhecer Jesus, e outra coisa completamente diferente é eu continuar fazendo essas mesmas coisas, dando mau testemunho por aí, e vocês terem motivos para falar, olha, essa menina não se arrependeu verdadeiramente, ela não tem frutos de conversão, ela não está em Cristo, só que eu não fiz isso em nenhum momento. Esses homens red pills, que eu já vou falar do que se trata, eles insistem em rememorar o meu passado, me acusar, para me deixar mal. Eles querem tirar o meu trabalho, eles não querem que eu fale do evangelho, nem das experiências que eu tenho tido com Cristo. Eles querem me calar. É basicamente isso, eu não encontro outro motivo. E supondo que esses homens são cristãos, o maior exemplo seria Jesus. Jesus, quando ele viu a mulher adúltera ali pecando, foi pego em adultério, gente. Ele falou assim, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E ele Então você vê aí o argumento da jovem que, no caso, segundo esses red pills, ela tinha uma vida promíscua e agora se converteu e não tem direito de exigir que o seu parceiro, no caso, também ande nas linhas do evangelho. Porém, não existe promíscuo demais para a graça de Deus, existe apenas arrependimento sincero ou não. É importante reconhecer que o homem cristão tem o direito de escolher com sabedoria a sua futura esposa. Ele pode querer uma mulher com certos valores, maturidade espiritual e histórico de vida. Isso é legítimo. No entanto, desprezar alguém apenas pelo seu passado, mesmo que essa pessoa tenha sido genuinamente transformada por Cristo, é agir em oposição ao próprio Evangelho. O próprio Jesus foi acusado por se relacionar com publicanos, prostitutas e pecadores, mas ele via além das aparências, ele viu o coração arrependido. Ou seja, a masculinidade bíblica não é julgadora, ela é firme, porém cheia de graça. Abraçou aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Temos outros exemplos lindos também na Bíblia. Jesus permitiu que Raabe, que é uma prostituta, estivesse em sua genealogia. Mesmo sendo uma prostituta, ele teve misericórdia porque ela teve temor a Deus. A gente tem a mulher samaritana, que Jesus chegou pra ela e falou, olha, eu sei que você já teve 5 homens diferentes, não se casou com eles. E ela temeu a Deus, ela reconheceu a soberania de Jesus e pregou pra todo um vilarejo depois de conhecer Jesus. Eu acho isso lindo também. Então sim, Felipe e toda a comunidade Red Pill cristã, as mulheres podem ser tocadas por Jesus Cristo e têm sido tocadas. Eu não vim aqui pra ficar me justificando e nem contando mais da minha história, porque é algo que dói muito em mim. Mas caso vocês queiram saber o crime cibernético que eu sofri, tem um podcast da Karina Bach, onde eu conto melhor. E tu sabe qual que é a minha diferença pra esses homens? É que o meu pecado foi exposto e o deles não. Vocês não precisam diminuir outras mulheres pra serem mais masculinos. Vocês não devem ficar nos objetificando e nem nos sexualizando pra provar que são macho alfa. Eu nunca vi Jesus fazendo isso na Bíblia, nunca. Repensem, por que a régua de vocês só é alta quando se trata de mulheres e quando se trata desses homens que têm um linguajar totalmente torpe e baixo, a régua não aumenta? Então vocês podem passar o rodo, se deitar com várias mulheres, porque isso tem a ver com a testosterona de vocês, isso tem a ver com a natureza masculina. Sim, verdade, até porque o movimento do Red Pill não é um movimento conservador ou cristão, é apenas um movimento de homens que se revoltaram com várias mulheres. Porém, a gente não pode ser ingênuo e também não pode ser leviano em dizer que nenhuma mulher presta e que também dizer que todo mundo presta. Há, no caso, exceções. O movimento, ele vem, no caso, ele é original de alguns fatos que são verdade. Há pessoas que são promíscuas, que no caso se aproveitam, se tornam cristãs só para depois limpar o passado e tudo com segundas intenções. Mas também a gente não pode ignorar que existem pessoas verdadeiras que se arrependem e querem mudar de vida totalmente. E o Evangelho, ele é essencialmente para isso, pois por isso que chama-se as boas novas do reino, que é para transformar todo ser humano, que ninguém é melhor do que ninguém, todos são pecadores. Então qualquer movimento que venha, no caso, menosprezar essa questão da transformação, ele é apenas um movimento humano e totalmente infantil. A mulher, ela não pode ter caído em pecado, ela não pode ter se deixado enganar pelas mentiras desse mundo, ela não pode. É só um homem que pode. E sim, irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Eu não vim
venho aqui relativizar isso e nem diminuir o pecado, nem pregar uma teologia liberal, bem pelo contrário. Mas a forma como esses homens julgam as mulheres é desumana. E por fim, eu queria explicar rapidamente o que é a comunidade Red Pill pra vocês. Red Pill significa pílula vermelha. Basicamente, quando você toma essa pílula, você começa a enxergar a realidade como ela realmente é e depois não tem como voltar atrás. Nessa realidade deles, mulheres são inimigas porque elas pegaram os cargos que seriam originalmente para os homens. Segundo eles, as mulheres são perversas, são astutas, nós somos ruins aos olhos de muitos desses homens, nós somos feitas para sermos usadas. E até mulheres mais conservadoras, como a Damares, não fogem da régua desses homens. Uma vez ela foi chamada também de conservadia pela comunidade Red Pill. Esses homens precisam menosprezar as mulheres para se autoafirmar masculinos. É muito grave o que eles fazem nessa comunidade. Não tem nada de cristão, gente. Eu não sou a primeira mulher que passa por isso dentro da igreja e também não vou ser a última. Já tô sendo acompanhada judicialmente. Mas eu quero que tu saiba que se tu é uma menina que já passou por isso ou por comentários constrangedores, saibas que tu não está sozinha e que Jesus, acima de tudo, tem que ser o perdoador. Tu não tem que passar pela régua de homem nenhum. Se a cruz não é o suficiente pra eles, o que pode ser? Por fim, eu vou deixar o canal e a página desse homem que me difamou, o nome dele, pra vocês denunciarem esse perfil. Ele não prega o evangelho, ele apenas prega estereótipos de masculinidade. E para isso, ele fica difamando outras mulheres que se converteram ao evangelho. Isso tem que parar. Uma nova criatura não é feita pela opinião alheia, mas é feita pela graça de Deus. E se ele me perdoou, quem é você para me condenar? Que Deus abençoe a todos vocês e bora denunciar bastante. Sim, verdade. Ótimo depoimento e também o vídeo dela. É necessário prudência. O homem cristão deve observar frutos reais de arrependimento, mudança de comportamento, santidade e compromisso com Deus. Não se trata de fechar os olhos para sinais de um arrependimento superficial, mas sim de um olhar com os olhos de fé e do discernimento espiritual. O movimento Red Pill oferece alertas importantes sobre o mundo moderno, porém não deve ser a bússola de um homem de Deus. A palavra de Deus é quem deve guiar nossas decisões, inclusive o amor. Você não é definido por onde esteve, mas por quem você é em Cristo. Entende isso? A mulher que teve um passado promíscuo, porém que hoje vive em santidade, temor e amor a Deus, não é menos digna de ser esposa do que qualquer outra. O homem que a honra reconhecendo a obra de Cristo em sua vida não é ingênuo. Ele é maduro, ele é espiritual, ele é semelhante a Cristo. Porque o Evangelho não é sobre perfeição passada, mas sobre redenção presente e esperança futura. A masculinidade bíblica é firme, porém cheia de graça. Cristo perdoa pecados. Você está pronto para perdoar também? Se Deus já esqueceu o passado dela, por que você continua lembrando? Não é ingênuo quem ama alguém redimido, é corajoso. A velha vida morreu, em Cristo tudo se fez novo. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo para que você possa refletir sobre essa questão. Eu não falo aqui, não estou julgando o movimento Red Pill 100%. Há coisa assim que pode ser aproveito. Tudo na vida você deve assistir, observar, estudar, analisar para depois criticar. No caso, você tem que analisar, ou melhor, duvidar, analisar, estudar para depois criticar, dar o feedback. E você tem que extrair o que é bom e o que é ruim e você, no caso, joga fora. Todos esses movimentos têm suas verdades, coisas que são relevantes e podem ser tratadas com respeito e seriedade. Porém, também há muitos equívocos, muitas heresias e bobagens, infantilidades e imaturidades, e não só nesse movimento Red Pill, mas em vários movimentos de redes sociais, que você possa ter como base o Evangelho de Jesus Cristo, que é algo mais maduro e mais forte, que transforma a vida de várias pessoas. Não qualquer movimento que se diz conservador. Há muitos movimentos na internet hoje em dia que se diz ser conservadores, cristãos, mas não são. A maioria dessas pessoas que estão na internet, desses homens que pregam sobre masculinidade, eles não têm base no evangelho, eles nem conhecem sequer teologia, a Bíblia. Você pode ver vários canais que existem na plataforma que eles falam de conservadorismo, mas é sempre ligado a um comportamento superficial e raso, mas nada mais profundo. Eles mal falam de assuntos teológicos, sobre salvação, sobre escatologia, eles não têm conhecimento. Muitos apenas acham que são cristãos, conservadores, porque no caso seguem a ideologia conservadora, mas no caso não são cristãos ainda, não conheceram Jesus nem o Evangelho.
O passado da pessoa, ele no caso, ele tem muita influência, porque uma pessoa, tanto homem como mulher, não estou julgando apenas um, que vive com vários parceiros sexuais, tem várias pessoas, ela fica habituada a esse hábito. A mente dela já está moldada a esse tipo de pecado e também o comportamento. Quando ela se casar, no caso, ela não vai ter muita satisfação com um parceiro só, vai achar que caiu na rotina e vai querer, devido à vida antiga, que está já adaptada, querer trair, adulterar. Por isso, é sempre arriscado essa questão de ficar, que muitos adolescentes fazem, da promiscuidade de ficar com um com o outro e ficam habituados a essa questão, já ficam acostumados e não conseguem se prender a uma só pessoa. E quando vão para a vida de casados, por isso que ocorre geralmente adultérios, muitas vezes também influenciados pela mídia, pelas músicas que hoje em dia influenciam e moldam o comportamento, e tudo isso faz com que a pessoa se torne promíscua por bastante tempo. Porém, ao a pessoa se converter de fato a Jesus Cristo, ir para a igreja, no caso, aprender a palavra de Deus, se nutrir com o Evangelho, existe sim a possibilidade, com toda certeza, de o Evangelho moldar a mentalidade dessa pessoa e, consequentemente, futuramente, num processo até mesmo lento, moldar o comportamento. E a pessoa pode, no caso, começar a sentir nojo da vida passada. Mas só através do Evangelho de Jesus Cristo, na conversão. Naturalmente, a pessoa não consegue, até consegue, mas é muito difícil. Ele precisa sim da graça de Jesus para poder se livrar desses tipos de pecados. Sem isso, ela no caso não vai conseguir, pode cair novamente em pecado. Até mesmo aceitando já é difícil, é uma luta diária. Ninguém vence o pecado. Quando a pessoa se converte, o pecado não é extinto, estipado do corpo. Ele continua nas suas entranhas, no seu ser, devido à condição de pecador que essa pessoa está. Então ele continua com a tendência e a vontade de cometer os pecados. Porém, Cristo, com o tempo, ela pode mudar. Por isso, o movimento Red Pill, quando critica essas pessoas que de fato se converteram, eles acabam caindo nesse erro. E um erro bastante infantil, porém, há verdades em relação à vida passada. E etc. É um assunto bem complexo, que a gente vai tratar aqui em outros vídeos, que tem um lado que está correto, mas tem um lado que enlouqueceu, que é totalmente extremo. E todo extremismo é uma parte da verdade que enlouqueceu. Então terminamos esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.